conta e venha pro PagBank, que tem nota máxima em solidez pela S&P e pela Moody's. O Botafogo é o grande campeão brasileiro de 2024, mas tivemos um Brasileirão, uma Série A das mais legais, das mais emocionantes dos últimos tempos. Hoje, nessa nossa programação especial de fim de ano, a gente vai relembrar um pouco do Campeonato Brasileiro, falar das grandes decepções que também tivemos, enfim, e já tentar olhar para o futuro e imaginar o que pode acontecer em 2025. Começando mais um Opinião o Placar. Bom dia, Facincani, tudo bem? Tudo bem. Como vai, Ótimo dia. Muito bem. Tranquilo? É, Tudo pé bem. e vem de trem. Hã? Leandro Quesada, Fábio Sormani, Felipe Facincani. É o clima do final do ano. né? Nosso Opinião Placar. E você aí do outro lado também, chegando em mais um programa. É um especialzinho de fim de ano, né? Claro, importante pra gente passar em revista tudo aquilo que aconteceu em 2024 no Campeonato Brasileiro. Hoje a gente vai falar muito disso aqui, ó, desse título do Botafogo. Primeiro título que o Botafogo conquista desde 1995, Campeonato Brasileiro. É claro, Botafogo que também foi campeão brasileiro em 1968 da Taça Brasil. Tem uma curiosidade aí bem interessante, né? Que é aquela coisa de botafoguense que é muito supersticioso. 1968, Quesada, 1968, se você somar esses algarismos, dá 24. Se você somar 1995, também dá 24. O ano que o Botafogo foi campeão em cima do Santos. E agora foi campeão de novo em 2024. E se você somar 2024, vai dar? 26. Então, acabou acabou a tese. Não serviu pra nada essa tese. Escuta, vai ter quiz? Vai ter quiz hoje, a gente vai falar mais. Não vai ter quiz coisa nenhuma. Mas, e olha, Não. O quiz não faz nem parte vamos fazer do nosso programa quiz, aqui de... Um quiz ou uma quiz? Como é que fala? Um quiz, né? Vamos fazer um quiz sobre o Campeonato Brasileiro, sobre Primeiro o título quiz do é Botafogo. necessário ter alternativas, e você não dá alternativa. Então hoje eu vou dar alternativas, tá? Isso. Beleza? Vai complicar a tua vida. Pois é. Vai dificultar. Porque as perguntas para você são sempre fáceis. São sempre fáceis. E vai acabar dificultando para os meus queridos amigos. Não tem problema, a gente... E vocês se viram, vocês estudam, né? É. Olha, vamos você é deixar torcedor ele. do Botafogo, Sormani, se você é torcedor do Botafogo, tem amigos torcedores do Botafogo, tem de comprar o pôster. Tá na nossa lojinha, no Mercado Livre, e tá também nas principais bancas de jornais e revistas do país. É uma tradição da imprensa brasileira, para todos os torcedores brasileiros, o pôster dos campeões, né? E aqui está o Botafogo com essa grande conquista que aconteceu, meninos, na última rodada do Campeonato Brasileiro, e é desse Campeonato Brasileiro da Série A desse ano que nós vamos falar hoje no programa. Lembrando que você tem de se inscrever no canal, mandar um superchat e também mandar os seus comentários e dar o like, claro, né? Fala, Michelete, nem começamos o programa. Já tá apavorado. Calma, Michelete, calma, o ano está acabando. Vamos lá, a classificação do Campeonato eu já Brasileiro. sei o pavor dele, né? Oi? Vocês vão falar um pouquinho do Corinthians? Não, ele falou que nós temos que falar, que a gente tinha que tem que Não fazer é esse só, programa ele falou hoje. assim, não é só Botafogo, Não, não, hein? ele É que nem falou o Palmeiras. foi Olha, assim, teve outro preto e branco que foi bem no tem que falar da campeonato. recuperação do Corinthians. Concentre-se nas últimas 9 rodadas do campeonato. É. Tem a dó, o Michelete. Olha aí, gente, nós tivemos o Botafogo ganhando o campeonato com 6 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, mas essa diferença, ela, não vou dizer que ela é ilusória, eu acho que ela é real, foi isso mesmo, que essa foi a realidade do campeonato, mas na última rodada, os dois chegaram separados por apenas 3 Mas pontos, né? pra quem pega, daqui 20 anos, você pega essa tabela, assim, bom, Botafogo ganhou com 6 pontos. Com alguma tranquilidade. Palmeiras, não foi complicado, mas não foi isso que aconteu. Chegaram nas últimas... O Palmeiras chegou a liderar o campeonato, acho que há 4 rodadas do final. No final ele era o líder. E aí houve a virada do Botafogo. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, Fortaleza, Internacional e São Paulo foram os times que chegaram à zona da Libertadores. Na fase de grupos. Da fase de grupos, vão diretamente para a fase de grupos. Porque o Botafogo ganhou a Libertadores e o Flamengo ganhou a Copa do Brasil. Isso fez com que 2 vagas se abrissem. Né? Corinthians e Bahia. Porque, na verdade, são os 4 primeiros que vão direto para a chave de grupos, né? Exatamente. E Corinthians e Bahia, então, entram na fase de pré-Libertadores. Aí tivemos os times que foram classificados para a Copa Sul-Americana, o Cruzeiro, Vasco, Vitória, Atlético, Fluminense e Grêmio.
Juventude e Bragantino não se classificaram para nada. E os 4 que foram rebaixados, Atlético Paranaense, uma grande surpresa mesmo. Eu vou dizer um negócio para vocês, eu acho que mais surpresa, a maior surpresa do campeonato foi esse rebaixamento. Sim. Mais do que o título do Botafogo, qualquer outra coisa. Porque né? o Atlético, até 2 anos, estava numa final de Libertadores. Exato. E tem um baita de um Não, estádio. nas prévias do Brasileirão, Imagina. né, Quesada? A gente colocou o Nós Atlético colocamos os 2 Atléticos, o Flamengo e o Palmeiras. como candidatos ao título. Ao título, né? Ao O título. Somani tinha falado Internacional, mas aí a gente acabou colocando o Internacional, foi muito bem no Isso campeonato. num dividida, né? Num programa que a gente Foi fez. logo no início do campeonato que a gente projetou quem são os 4 que vão Pra Libertadores. o G4 e o Z4, né? E tinha uma gaveta ali que eram os mortos-vivos. Mortos-vivos, é. Sabe quem estava lá, segundo os nossos prognósticos? Corinthians, Não, o Botafogo. Botafogo. Ou seja, a gente não entende Nada. nada. Não, a gente colocou até por conta do jeito que o Botafogo terminou o campeonato, né? Terminou o campeonato como começou o Carioca. Exato, né? No Carioca ele também não chega entre chega os às finais. semifinalistas. Então, do jeito que terminou o Campeonato Brasileiro. Em ano depressão passado, profunda. do jeito que foi no Campeonato Carioca. Na hora que você vai E fazer do jeito que tinha começado a Libertadores. exato. Mal. Começou mal a Libertadores. E aí você vai fazer um prognóstico, uma projeção sobre o brasileiro, você coloca que o Botafogo não vai ser Não vai candidato. dar nada. Desse mato não sai cachorro. Exato. Fomos super bem, nossos prognósticos. Sigam nossos Siga o nosso isso. palpites. Criciúma, Atlético Goianiense e Cuiabá, os outros rebaixados. Tivemos um campeonato brasileiro de vários momentos de muita tensão para o torcedor do Corinthians, por exemplo, né, Quesada? Que ficou a maior parte do ano olhando para baixo, com 21 medo de ser rodadas, rebaixado. pelos 21 meus rodadas No Z4, né? na zona de rebaixamento. Tivemos uma arrancada incrível do Internacional no final. Tivemos os problemas tristes, né, causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul, que afetaram os times gaúchos, Inter, Juventude e Grêmio. No fim das contas, os 3 se mantiveram na primeira divisão. E tivemos muitas demissões de técnicos. Eu vou abrir, depois eu jogo para vocês aqui, os únicos 3 times que começaram o campeonato e terminaram com o mesmo técnico foram o Botafogo, o Palmeiras e o Bahia. O resto... Não, Fortaleza. Fortaleza. Desculpa, o Fortaleza. Bahia. Botafogo não. O Arthur Jorge chega, acho que já tinha começado. Já, porque Desculpa, foi foram 3 times. Fortaleza. Eu troquei Botafogo por Bahia. Palmeiras, Fortaleza E Bahia. E Bahia. Tá? Os únicos 3 times que terminaram o campeonato com o mesmo técnico que começaram. O que mostra como o futebol brasileiro é instável, tá louco. Bom, e aí? Mas essa é uma tendência mundial, né? Pô, mas Flavinho? 3 de 20? Mas se você for olhar aí na Premier League, quando terminar Tá caindo o Bundesliga, técnico assim, desse caindo. jeito? Os caras querem grana. O time começa a perder, perde dinheiro. Os caras ficam, entendeu? Na Botafogo- NBA é assim também. Os caras trocam técnico toda hora também. Mas falou Bahia, o Bahia também já era Rogério Ceni. Então, o Ele Bahia... falou. Não, Bahia, o Fortaleza e Palmeiras. O Botafogo também. Não, o Botafogo não era. Desculpa, não. o Botafogo começa com... Pega aí, ó. Tem a ficha técnica aí, ó. Não, eu acho que o Botafogo Aqui era o Thiago Nunes ainda, era o Fábio Matias, então? Acho que era o Fábio Matias. Acho que era o Fábio Primeiro Matias. jogo do Botafogo Matias. no campeonato. Matias. Perdeu por 3-2 em casa. Pro Cruzeiro. Foi o Fábio Matias, porque o Fábio Matias Matias sai no meio da Libertadores, como Não, tá interino. aqui não. Desculpem, gente. Nós estamos errados. Tá Arthur Jorge já aqui. Então é Arthur Jorge. Arthur Jorge também. Então são 4 times. Então, pera um pouquinho. O Grêmio ficou com o técnico... Mas ele foi demitido na última rodada, né? Então ele terminou o Sim, campeonato. mas terminou, mas ele já sem- tinha, sem mas já técnico. tinha dirigido. Fez o campeonato e inteiro. o outro que caiu lá Não, do Criciúma... o Renato Gaúcho dirige o Grêmio Dirige em o todas Grêmio. as rodadas. Não, sim, claro, mas eu digo assim, quando acabou o Campeonato Brasileiro, Ah, tá. Aqui né? manteve. é. Vamos lá, quem tá com os mesmos técnicos? Tá É. o Botafogo com o Arthur Jorge, o Palmeiras com o Abel Ferreira, E o Fortaleza com o Vojvoda. O Tencate e saiu o Bahia do- com o Rogério. O Saiu, Tencate Tencate saiu. Saiu. Saiu do Criciúma também. Então é isso. Quando acabou o campeonato, Então, ele foi demitido. 4. São quatro. Quando acabou Então, o mas campeonato, ele foi aí demitido. que tá. É uma conta injusta. Não, é só uma conta. Né? Não, Flavinho, Nem porque é assim, mais relevante. Só o cara terminou a 38ª rodada, fez o campeonato dirigiu completo. o campeonato inteiro, eu sei. E acaba rápido. Eu sei. Depois do campeonato é uma outra conta. Então a gente tem que somar mais times Então aí. seriam mais dois times. Sim, tem que somar. Tem O que somar. Criciúma e o... Não é tão ruim assim. E alguns mudaram uma porrada de vezes. O Aí, Atlético Paranense, 5 treinadores. ao longo do ano. E resultado, um rebaixamento. Exato. E como nada é muito
como é que se diz, ortodoxo no futebol, o Criciúma ficou com o mesmo técnico o campeonato inteiro e caiu. Então, é a mesma coisa. O trabalho, quando é bom, quando é ruim, você precisa trocar às vezes não precisa. A gente teve o caso do Fernando Diniz, por exemplo, que dirigiu o Fluminense e o Cruzeiro em 20 jogos do Campeonato Brasileiro e conseguiu 3 vitórias. Uma Foi no demitido Fluminense e 2 no Cruzeiro. Isso, e foi mantido no Cruzeiro. Então, assim que são as coisas. Mas vamos falar desse título do Botafogo, vamos falar um pouco desses destaques que a gente teve, a arrancada do Corinthians, o mau campeonato do Palmeiras, apesar de ter sido vice-campeão, porque o futebol foi ruim. E aí, Sormani, o que você destacaria? O Botafogo, né? Claro, né? O Botafogo. Em que pese a arrancada do Corinthians, foi uma coisa contagiante. Todo mundo ia assistir os jogos do Corinthians porque o time não perdia. E o estádio lotado, Itaquera, o quê? Já é tradição. Mas o Botafogo, o jeito que ele ganhou o campeonato, disputando ao mesmo tempo a Libertadores, não é fácil, meu. Não é fácil. Não é fácil. Tanto é que a gente tem na época dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro e Libertadores, só o Flamengo e agora o Botafogo conseguiram. O Santos consegue isso lá em 62, 63, mas era Libertadores. Em 62 ele faz 9 partidas. A Taça Brasil de 62, acho que ele joga umas 6 partidas. A Libertadores de 63 são 4 jogos. Já entrava na semifinal. Enfim, era tudo muito diferente, né? Bem diferente. Agora é muita pressão, é muito cansativo. País de dimensões continentais, viagens e o Arthur Jorge exigindo do elenco. Não é que ele ficava que nem o Abel e outros treinadores trocando o time, descansando. O Abel descansou um pouco também, né? Descansando o jogador. Bom, o Arthur Jorge não, ele ia lá e colocava o que tinha de melhor. Consegue andar, vai pro jogo. Consegue andar, vai. Claro. É uma filosofia também que era do Jorge Jesus, lembra? Exatamente. Joga no domingo e descansa quando? Segunda, terça e quarta, da quinta joga de novo. E até onde me recordo, e nenhuma vez reclamou do calendário, hein? O Arthur Jorge? Também não me lembro. Nenhuma vez. Não me lembro. Pra ele era o seguinte, quanto mais competir, melhor meu time fica... Forte, não quer calendário cheio? Vai pra Série B, pô. Exato. Vai pra Série B e joga a Série B e não joga a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Em casa. Fica em casa, exatamente. Em casa vendo Fica sessão da reclamando tarde, o tempo. é mais fácil. E o Arthur Jorge, ao invés de perder tempo reclamando do campeonato, ele treinava o time. O gol que o Botafogo faz contra o Palmeiras, nós acho que temos esse gol aí nos 3 a 1. Nós vamos mostrar daqui a pouquinho. Do Palmeiras e o Botafogo. primeiro gol nasce de uma jogada ensaiada, gente. Entendeu? É uma coisa linda. É uma coisa linda. Entendeu? Então, quer dizer, é um técnico trabalhador, um elenco esforçadíssimo, além de ter uma qualidade muito grande, porque não basta só ter qualidade. Não basta só ter qualidade. Você precisa aliar qualidade com a vontade e a inteligência. E esse elenco do Botafogo tem tudo isso. Esses lances que nós estamos vendo são do último jogo, da última rodada, a vitória do Botafogo sobre o São Paulo por 2-1. A gente vai ver aí agora o último gol que foi do Gregory, né? Coroando essa campanha espetacular que o Botafogo fez, que teve uma oscilação, né, Quesada? Teve um momento ali, faltando... Aqueles 3 empates na sequência, né? Jogando em casa. Cuiabá, Atlético Mineiro e Criciúma, né? E teve empate com o Vitória. Um pouquinho antes. pouquinho mais, Teve empate também com o Grêmio, que tava mal pra burro. Teve alguns jogos que o Botafogo oscilou. Ele deu uma Mas ao contrário do ano passado, ele oscila e consegue, ele toma uma porrada e não cai. Ele se mantém em pé. Só que todos os jogos pesados que o Botafogo precisou fazer, ele foi lá e cravou. Ele ganhou para todos os times do Z4. E esse é o jogo, Quesada. Esse é o jogo que o Botafogo, para muita gente, ganhou o campeonato aí. Exatamente. Esse era o jogo do campeonato, porque também era o jogo pro Palmeiras fazer o resultado, né? E ele... Jogar ensaiado. E o Palmeiras não fez o resultado, né? Porque assim, eu dizia aqui antes desse confronto que se o Palmeiras tivesse uma diferença de 2 pontos, ou seja, 70, 68, sei lá como que era a pontuação na época, mas enfim, 2 pontos só atrás... Para as últimas 3 rodadas? O Palmeiras ia fazer o serviço em casa, que é o que se espera de um time que está querendo ser campeão. Mesmo sendo o Botafogo do outro lado, tem que pegar e fazer o resultado. Só que aí o Palmeiras não fez isso, né? E ao não fazer isso, deu a chance para o Botafogo
conquistar essa reação incrível aí. O Palmeiras entra nesse jogo contra o Botafogo como líder do campeonato. Porque ele tinha a mesma pontuação, mas uma vitória a mais. Uma vitória a mais, né? E esse ele jogo jogaria pelo empate. Esse jogo era a decisão do campeonato. E o Botafogo fez uma partidaça, né? Ele passou por cima, foi um rolo compressor. Né? Parecia jogo de adulto contra criança. A mentalidade do Botafogo foi essa, né? Um Palmeiras que andou em campo, paupérrimo de ideias, jogou de fralda cheia, e o Botafogo leve, né? Solto, parecia que tava você em Abricó, entendeu? Bonitão ali. Mas tem uma coisa engraçada aí, Facinca, que o Botafogo vinha de uns jogos difíceis, empates com equipes que se fecharam muito. Nos 3, 4 jogos antes. E aí o torcedor Mineiro, né? Porque ficou com um jogador a menos. Cuiabá, e aí o torcedor Criciúma. do Botafogo ficou naquela pilha. Não, de novo, não, por favor, não, porque o Botafogo começou a perder ponto. E nesse jogo enfrentou um time que se lança, né? Se lança pro jogo. Jogando em casa, Jogando em casa, com a sua torcida. Jogo. E aí o Botafogo consegue mostrar... Foi um se lança pro jogo, mas ao mesmo tempo desorganizado, debandado, né? Sim. Enfim, mesmo que ficasse... travado no campo dele, o Palmeiras, e em muitos momentos aconteceu isso no segundo tempo, até antes da expulsão do Marcos Rocha, o Botafogo já era melhor em campo. Não, ele teve domínio. O Palmeiras teve a expulsão do Marcos Rocha, o Palmeiras teve 10 minutos em que o Gustavo Gomes dá uma cabeçada no escanteio, que perde o gol, e depois dali pra frente não aconteceu mais nada. Né? O Botafogo passou por cima do Palmeiras, tem uma bola na trave do Rony lá, e mais nada. O Botafogo dominou o jogo de cima a baixo, né? E esse jogo foi um retrato do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, né? Um time que jogou muito mais na base de ainda ser uma equipe que tinha uma veia competitiva e que ganhou de equipes menores, né? Por isso que a pontuação no Palmeiras no campeonato veio por ganhar de equipes que não brigaram por nada, que não tiveram nenhuma relevância no campeonato. Os pontos que o Botafogo perdeu, né? Exatamente, alguns, né, que o Botafogo deixou de somar, não é nem que ele perdeu, o Botafogo deixou de somar, empates que ele teve, o Palmeiras acabou até perdendo para times que não fizeram nada no campeonato, como Vitória, por exemplo, né, perdeu em casa no Allianz Parque. E aí, quando precisou enfrentar adversários iguais ou melhores, o Palmeiras só levou porrada. O Palmeiras fez 4 pontos contra times do G5 em todo o campeonato. Isso é uma vergonha. Né? Isso aí não... Quantos pontos ele fez? 4 pontos contra todos os times do G5. Não venceu ninguém. Então, uma equipe que contra os iguais ou melhores não ganha, não pode ser campeão. Só ganhou de time ruim. Só ganhou de time inferior a ele. Então, o campeonato não se faz assim. Leandro Quesada, se você tivesse de escolher um símbolo desta campanha do Botafogo, entre jogadores, dirigentes, treinador, esse foi o título de quem? O projeto é Textor, né? Não há dúvida que o Textor é um cara que mudou a história do Botafogo. Né? O que esse cara fez. Colocou o dinheiro dele, Flavinho. A gente só valoriza isso quando o dinheiro é nosso, né? A gente sabe que a gente coloca o nosso dinheiro. Mas eu acho que tudo passa pelo Arthur Jorge, né? O Arthur Jorge, ele fez algo que o Luiz Castro não conseguiu impor como projeto de formação de time, né? A começar por ficar até o fim. Esse é o primeiro projeto, E o boleiro entende muito isso, viu? Quando ele saca que o cara tá ali, mas tá ali pensando em outra coisa. E era o que a gente ouvia quando o Luiz Castro tava lá, né? Logo pinta uma chance, volta pra Europa. Acabou não indo pra Europa, né, senhor Mano? Ele foi lá pro mundo árabe e tal, mas saiu. De qualquer maneira, ele saiu. Eu acho que esse é um ponto positivo. E aí o aprendizado do ano passado, né? Porque isso daí, embora o Botafogo tenha mudado um pouco o elenco, figuras do ano passado estão aí. Por exemplo, o Marlon estava no ano passado e tá aí, né? Então esse cara também entendeu o que aconteceu no ano passado para que não se repetisse nesse ano. E se no ano passado eu falei que o Palmeiras foi merecedor, porque o que o Palmeiras fez no ano passado, o Palmeiras tirou 12, 13, 14 pontos de vantagem do Botafogo e colocou mais 6 no final do campeonato. Merecedor. O que o Palmeiras fez no ano passado foi incrível. Esse ano não tinha como não ser o Botafogo. O Botafogo mereceu. Jogou mais bonito, jogou um futebol mais empolgante. Olha o seu Textor aí. O futebol do Palmeiras é um futebol burocrático, não é?
Foi. O Botafogo conseguiu fazer Careta. coisas... Caretão, papai e mamãe, entendeu? Às vezes tem que meter um Kama Sutra na história e tal, e o Botafogo conseguiu, entendeu? Apesar desse momento difícil que você lembrou, empates com Criciúma, Vitória, Cuiabá, o empate com o Atlético Mineiro, na hora em que o time, né, foi desafiado a vencer, que foi contra o Palmeiras, ele foi na casa do Palmeiras e chunchou, como diria Milton Neves, o grande Palmeiras do nosso... Não, Felipe ele Pasquini, ganha... meu Não, amigo. não é meu, né? Eu tô dizendo que ele ganha 2 vezes do Palmeiras. Acabou. Sim. Acabou. Sormani, Pra mim, o Textor. não, pra você o Textor... Ah, não sei. É Se o não tem título o do Textor, não tem nada É o disso. título do Textor, né? A gente Não, vai não. lembrar disso. Esse Botafogo É o projeto. agora. Mas eu depois Teve eu o queria que você Botafogo do falasse, Jairzinho, mas- teve o Botafogo do Garrincha. Tá. Esse Botafogo é o Botafogo É o do do Textor. É. Entendeu? Que loucura, né? Lógico que sim. Sem ele, não teria nada disso. Você viu o que ele fez quando acabou a Libertadores? Logo depois, os jogadores receberam medalhas. Sim. Inclusive, o técnico, o Fábio Matias, dirigiu o Botafogo na Libertadores. Ele recebeu também. Os jogadores que saíram Bacana, também receberam, bacana. né, entendeu? Aí, o que ele falou pro Pra Comebol. Domingues? Como é que chama? Alejandro Domingues. Escuta, eu quero dar uma medalha de campeão da Libertadores para todos os funcionários do Botafogo. Ele foi muito... Todos! Ele foi muito Ele falou bem. assim: eu pago. Quanto é? Se vocês não me derem, eu pago. Eu quero dar pra tia do café, pro tio que cuida do jardim, pra menina da contabilidade. Entendeu? Pô, Pra sensacional. todos os funcionários. Pro motorista que pega os caras lá e leva lá pro aeroporto. Pra Paulinha Young. Exatamente, pra nossa Paulinha. E mandou fazer entendeu? as medalhas. Mandou fazer as medalhas, entendeu? Isso, Então, isso, muita gente vai dizer, Sormani, que isso é demagogia, que é nada. Eu acho isso legal pra burro. Isso é uma atitude bonita, não é? É o título do Textor, você tem razão. E tem uma cena dele que eu não sei se o Michelete tem condições de achar isso aí, porque é duro pedir em cima da hora. assim. É porque o Michelete Eu tem sei. uma pasta lá que tem É. 200 arquivos do Corinthians. Do Corinthians. O Botafogo E aí acho que tem duas ou fica três. difícil de achar as coisas, mas enfim. Vamos... Os Textor, ele tá lá no Newton Santos, naquele, acho que é no anel intermediário. Aí tem um cara tomando cerveja, ele tá lá e faz assim pro cara, ó. E o cara joga? O cara joga, ele fica assim atrás da cerveja. Essa cena é maravilhosa, cara. Ele o jeito que ele interage divertindo com o como jogador. que jamais iria se divertir em outro país. Imagina, você acha que ele ia fazer um troço desse nos Estados Unidos? Crystal Palace. No Crystal Palace e no Molenbeek? Lyon. No Lyon? Não faz aqui no Rio. Olha lá, olha o jeitão dele. Heavy metal, E vou entendeu? dizer pra você, eu fiquei feliz também por ele, sabia? Porque, pô, o cara comprou uma briga, cara, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? 2 anos e pouco atrás, que não era fácil de comprar, cara, o Botafogo. Ele comprou um time que estava subindo para a Série A, desacreditado, quebrado, meio que vítima de muita chacota, principalmente no Rio de Janeiro, né? E o cara pegou um troço aí, pegou Ele um não foi troço. no Aí essa projeto cena aí, ó. próprio, né? Olha lá, olha lá. Olha, ele pede pro cara jogar a cerveja ali, ó. Aí o cara, aí ele falou, não, pode jogar. Olha lá, ó. Pô, Michelete, Isso é obrigado. sensacional. Você, Lu, Ele você, não foi Lu, no projeto pronto, né? Ele não chegou com a grana e falou, vou Não. comprar o Palmeiras Vou ou o comprar o Flamengo. né? Exato. Não, ele falou, Pegou o time que tinha acabado de eu sair vou da pegar Série um B. negócio E do vou dizer uma zero e coisa, vou posso erguer até esse estar sendo negócio. injusto e chutando. Eu não sei se ele tinha noção do que ele estava fazendo. É. Porque... Tomara que mas tenha é sido demais. só cerveja isso Mas daí. mas eu acho que é lógico que o mérito maior é de quem constrói todo esse projeto, né? Mas sem o Arthur Jorge isso não seria possível também. você tem razão. Por quê? Porque o que aconteceu? O ano passado o Botafogo tinha um time forte e competitivo. Claro que não era nesse nível, ele elevou o sarrafo. Mas no ano passado o Botafogo tinha um campeonato ganho. Tava ganho o campeonato. Essas cenas eram para ter acontecido no ano passado. E aí, com a saída repentina do Luiz Castro e o erro na contratação de outros treinadores que talvez não tinham essa mesma ideia, filosofia de Quando o Luiz clube. Castro saiu, o Botafogo ficou meio desorientado. Ficou desorientado, aí ele foi buscar o Bruno Uhum. Lage, que era um cara que tava com muita resistência pra vir pra cá, que me pareceu só vir porque o Textor pagou uma baita grana pra ele. Antes teve o Caçapa, né? Que o Caçapa Teve o ficou um Caçapa pouco- e tal. O Caçapa seria a saída, só que o Caçapa também foi Ele embora, acabou né? remanejando o Lá Caçapa. no Então, Molenbeek, assim, né? houve um erro estratégico dele. O Botafogo e eu perde o aprendi campeonato com quem dirigindo? com o Thiago Nunes. Com o Thiago Nunes, que veio É. o Bruno Lage sai também. Exato, Bruno E aí Lage o sai. Então, Thiago assim, Nunes é houve um erro estratégico, é normal. Sim. O Textor estava para aprender.
Mas houve um erro estratégico, Facinca, motivado por algo que o clube não estava esperando. Era a saída do Luiz Castro. A estratégia Claro, não era não, sair. não, exatamente. Aí quando sai, dá uma Exatamente. desorientada. Isso não é culpa do técnico. Não é culpa do ele- técnico. Só que aí ficou- o Textor faz uma grande sacada. Ele consegue arranjar um cara chamado Arthur Jorge. Aí Aí na veio, conta do veio pra Textor, esse né? ano, mas assim, o Botafogo ficou muito tempo com o Lúcio Flávio de interino, que não tinha muito nada a ver com os Eu caras. acho que termina o ano com o Lúcio Flávio. Não, termina o ano com o Thiago Nunes. O Lúcio Flávio, ele. Tanto é que vira o ano com o Thiago Nunes. O Passageiro Thiago da Nunes agonia. então o Lúcio Flávio não aconteceu nada. Então, assim, houve esse erro, né? E é um aprendizado, é normal, tá? Ele tava chegando em 2023 pela Já aprendeu primeira vez ao rapidinho, topo. né? Assim, Opa, pô, cheguei aqui, o que eu faço Aprendeu aqui? rapidinho. Que lugar? porque no ano seguinte- Aprendeu rápido, claro, não, ótimo e maravilhoso. Então, você tem que exaltar essas duas partes, o John Textor e o Arthur acerto, Jorge. né? Ao chegar ao Arthur Jorge, que é o cara que pegou um time bom do ano passado, que foi melhorado, mas que não adiantaria nada você, por exemplo, colocar um técnico brasileiro como, sei lá, um Thiago Nunes da vida, que não ia acontecer nada com esse time, né? Pegou um cara que é bom técnico. E Facincani, técnico e Textor à parte, escolha um jogador que para ser o símbolo dessa O campeonato é do Luiz Henrique também. conquista. Luiz Henrique seria o... Se bem que o Luiz Henrique tem esse peso pelo valor que ele custou, tá? Ele, é um destaque pra muita gente, melhor jogador do campeonato. Mas eu quero apontar pra um outro jogador que fez gols foi? decisivos. O Savarino. Savarino. O Savarino foi a maior grata surpresa dessa equipe do Botafogo, porque ele não custou muito. Ele veio da MLS. Um jogador que chegou com alguma desconfiança. Esse cara era eterno reserva do Atlético Mineiro, era banco do Zarate, barará. E ele arrebentou com a boca do balão, jogos contra o Inter, contra o Palmeiras na Libertadores também. Enfim, pra mim, ele Até no jogo contra o São é Paulo. lógico que o Luiz Henrique Jogo tem o final. peso da estrela contra o São Paulo, o peso da estrela. Ó, técnico... tudo bem, vai, continua. Mas o Savarino, pra mim, foi um dos jogadores mais Seria o inteligentes. que você Nada escolheria. aconteceria no meio-campo do Botafogo, além do Almada, que potencializou demais. O Marlon Freitas fez um campeonato em um ano enorme, mas o Savarino, pra mim, foi uma Seria grata surpresa. Seu nome. O que você é corrigir? Só pra lembrar, o Lúcio Flávio foi o técnico do Botafogo naquela partida contra o Palmeiras. Sim. 4x3. E dali acho que ele 4x3. toma um bico, né? Eu não sei, eu vou dar uma olhada. Só pra lembrar, o time do Botafogo naquela 4x3. partida fatídica. Olha, Lucas Perry Que foi pro Leão. foi embora. De Plácido Foi embora. foi embora. Adrielson voltou. Voltou. Saiu, mas voltou. Vitor Cuesta, Foi embora. área. Tava no Bahia, foi Marçal, embora do Bahia. tá lá. Tá lá. Marlon Freitas, tá lá. Tá lá. Tietê, tá lá. Eduardo, tá lá. Júnior Santos, tá lá. Vitor Sá, vazou. Tiquinho tá lá também. Mas se você pegar o time... titulares mesmo, Marlon. O goleiro é É outro, exato. é outro. Ó, Lucas Perry, não. John. De Plácido, não. Vitinho. Adrielson. Jogou porque o Bastos Mas é tá o machucado. Bastos. Seria Bastos e... Alexandre Barbosa. Alexandre Barbosa. E aqui é Adrielson e Vitor Cuesta. Marçal foi trocado pelo Alex Telles. O Marlon Freitas foi... E o Tietê, o Marlon Freitas permanece e entra o Gregory no lugar do Tietê. O Eduardo sai e entra o Savarino. O Júnior Santos sai e entra o Luiz Henrique. O Tiquinho sai e entra o Igor Jesus. E o Vitor Sá sai e entra o Almada. Quer saber? Tem um Cara só. titular, o Marlon Freitas. Marlon Freitas. O Botafogo Cacete! Mas só que bicho, ele olha pegou que o time incrível. bom do ano passado, que quase foi campeão, mas que faltou esse monte de Manteve um ajuste. monte de gente. E nós fez assim: vocês agora são banco. Vocês são elenco. Vocês já são um time bom. Mas então, o que eu preciso? De um time titular melhor Cara, que que vocês impressionante e vou isso, ficar velho. com um banco bom. único jogador. Um único jogador, Agora, só o Marlon o Freitas. Eduardo se machucou um Eduardo período. se machucou. O Vitor Sá terminou o ano como artilheiro, mas também... Júnior Santos. O Júnior Santos. Júnior Santos. Perdão, o Júnior Santos. Não, perdão. eles entram 20 durante o gols. jogo. Claro, eles O Júnior participam. Santos faz o terceiro Foram- gol foram- na final da Libertadores. Eles participam Foram cinco- intensamente da campanha. Foram 5 treinadores naquela sequência que a gente falou do ano passado. Foi o português, o Castro. Aí o Caçapa Aham. entra. Pois Aí o Laje, aí o Lúcio Flávio. O Lúcio Flávio estava ali em vários momentos, ele interinamente comandou o time.
Depois do Thiago. E o Thiago Nunes. Então, ou seja, 5 técnicos para uma temporada só. Enfim, O Botafogo acabou em 5º lugar aquele campeonato. Tá? Foi despencando. O Botafogo levou um baque no ano passado e nesse ano se recuperou lindamente. Parabéns ao Botafogo. Só para fechar então com vocês dois também, Sormani e Quesada, o jogador do Fassicano é o Savarino, o seu, Quesada. O Desse time do Savarino foi Botafogo. monstro e tal, mas eu acho que o Marlon, cara, é o... Puta, esse cara é seleção brasileira. Se o Dorival não chamar esse cara pra seleção, Mas pra tem mim uns- ele é tem- mais tem jogador um cara- do que todos esses Tem um volantes cara aí. no Wolverhampton B, que é muito bom lá no Então, brasileiro. esse é o problema. Se o Marlon for jogar no West Ham amanhã, né, ele já tá tá lá no dia seguinte na Sormani, convocação da o seleção. seu jogador. Marlon Ah, foi Luiz Henrique. Luiz Henrique. Luiz Henrique. sensacional. Gozado. E sabe quem é o meu? Alexander Barbosa. Cada um aqui escolheu um diferente. Mas é engraçado, é um Achei um- time que não tem um super craque. Eu não vejo nenhum super craque nesse time do Botafogo. Eu não vejo. Mas eu não vejo nenhum cabeça de bagre. Você não vê nenhum cabeça de bagre nesse time. Não. O goleiro é um goleiraço, os dois laterais, 2 grandes laterais. A zaga, para não falar de 2, você tem 3 zagueiros, porque o Adrielson tá aí. Meio campo, essas 2 figuras internacionais, o Marlon Gregory. O Aí Gregory você que tem o Gregory Eduardo, joga. que vai voltar, É, não sei o que. no ataque, Luiz Henrique e o Igor Jesus. Realmente É um timaço. Que, É um que timaço. time bem montado. Isso daí, aplausos para os caras que ficam lá, que a gente não vê, que são os atuais olheiros, né? Que tem um outro nome hoje, nome mais pomposo ali e tal. Que são os caras que estudam o que esses jogadores estão fazendo. Chega até o cara da grana e fala, pô, tudo isso só por isso? Pô, vamos trazer esses caras aqui, entendeu? Gastou-se pouco dinheiro. Tá falando dos scouts, né? Para transformar O nesse time. Fassicano outro dia perguntou pra mim se scout é a mesma coisa que escoteiro. Eu falei, não, Fassicano, é outra coisa. Escoteiro é outra coisa. Escoteiro é um bando de criança fantasiado de bobo, Não, dirigido fala por um assim, bobo não fala fantasiado isso. de criança. Você já foi isso? Como é que é, ô Flavinho? Escoteiro, os meninos... Escoteiro é um bando de bobo. Não, um bando de eles criança saem- fantasiado de Eles bobo. saem procurando Comandados por um coisas e bobo tal. fantasiado de criança. Não, eles procuram Eu tô coisas, fazer zoando, porque eu atividades. adoro escoteiro. Alguém já foi escoteiro aqui? Eu não fui Não. escoteiro, mas eu tinha o manual do escoteiro da Disney. Lembra do Guinho, manual Zezinho e do Luizinho? Eu aprendi a dar nó, O Donizete foi escoteiro. acendi fogo. Entendeu? Então, o escoteiro, ele faz... Você sabe, o Donizete foi, Fassicano. Nosso amigo Donizete. Claro, eu lembro dele. Gente boa pra O caramba. Avelino também foi. Avelino foi também. Ô, escoteiro, estou brincando, hein? Não precisa ficar bravo comigo, não. Não fiquem bravos. Sempre alerta. Olha aqui, deixa eu avisar dizer um negócio pra vocês E o todos. O Mário, já não sei. O Mário faz parte do Scout. É o seguinte, o PagBank está com a gente esteve com a gente durante o ano inteiro, estará também em 2025. O PagBank, que é o banco digital mais importante, mais sólido do Brasil, com uma série de vantagens para você, cartão de crédito sem burocracia, com limite muito alto, depende também, é claro, de quanto você investir no banco. O CDB do PagBank rende até 130% do CDI. Enfim, abra a sua conta no PagBank também, como os clubes devem ter feito depois do Campeonato Brasileiro terminado, porque ganharam muito dinheiro. Vejam agora a relação da premiação ali, os valores da premiação final do Brasileirão Betano 2024. O Botafogo botou na conta 48 milhões e 100 mil reais, depois o Palmeiras, vocês estão vendo aí, né? Palmeiras, Flamengo e tal, até o Red Bull Bragantino. São os 16, porque os 4 que caem não levam nada. Nada. Levam Leva um só, pé na bunda. Leva um pepino do Avelino. O Red Bull ganhou 16,3 milhões de reais, que também é uma boa premiação, né? Você vê o quanto representou para o Você Bragantino conseguiria viver assim com 16 milhões? por ano. É, Putz, é duro, né, meu? por vários anos eu conseguiria. Eu nunca mais trabalharia. É, nem 16 eu, milhões? imagina. Nunca mais. O Red Bull, graças à vitória sobre o Criciúma na última rodada, 5-1, se manteve na primeira divisão. E isso Beneficiado também pelo... Não, ele ficaria de qualquer jeito. Ele dependia só dele. É. E quem acabou caindo foi o Atlético Paranaense, porque perdeu o seu jogo. E não levou nada. O Corinthians, deixa eu ver aqui, até quem está indo para a Libertadores são os 8 primeiros ali. Então, quem foi para a Libertadores, além de ir para a Libertadores, o Bahia foi o último que chegou a 30 milhões de premiação. Bom, uma boa grana, né, Facinca? Boa grana, claro que sim. Pô, imagina, 48 milhões. Dá para fazer um bom... Flávio, uma se boa você temporada. converter, né, pelo menos, se a gente pegar a média do mês aí, o dólar a 6 e tal, vamos pegar 48... O 8 milhões dividido de por dólares. 6, Não precisa fazer são isso. 8 milhões de dólares. É a contratação de um bom jogador de futebol.
É o que Seja bota- um meia, seja um zagueiro, um lateral, porque atacante, como o Sormani fala, é mais caro. Agora, um atleta pra te trazer, e assim, de alto nível, hein? Alto nível, porque o 8 milhões de dólares, você faz o comparativo, custou o Rodrigo Garro pro Corinthians. Mais barato até, o Rodrigo Garro foi 6 e algum. Sete uns quebradinhos. 7 quebradinhos, olha aí. Você traz um Rodrigo Você vai Garro. pro mercado e traz um Garro, hein? Que Pô, maravilha. o Palmeiras trouxe o Aníbal por 8 milhões, né? Que foi até mais caro que o Garro, pra vocês terem noção. Então, façam essas contas, né? De quanto alguns atletas custaram e de bom nível. E o Botafogo ganhou, só na premiação do Brasileiro, a chance de buscar um cara desse. Fora o resto, né? Bom, Em Vamos- alguns casos dá pra pagar a Oi? folha de pagamento aí. Dá. agora, o melhor de né? tudo é... Ô, senhor Mani, quanto que era a folha de pagamento do Vitória que você falou? Do Fortaleza era 7 milhões do e meio. Fortaleza, 7 milhões e meio por ano, né? Então você pega Não, aí... mês. Por mês. Volta lá, volta dá lá. 70 milhões, 84 milhões, um pouquinho mais, vai, por ano, né? 40 dividido por 7 dá pra pagar 5 meses de salário, hein? Pois é, dá pra pagar Ó, metade só para do- lembrar aqui, Hã? o Botafogo amealhou nesse ano 2024, né? Sem contar o Mundial, essas coisas, mas só pensando aqui em termos de Brasil, tá? 245 milhões. Brasil e Libertadores também? América do Sul. América do Sul. Ó, e, Quanto? 200 e? 245 milhões. O Textor pagou 400 milhões pelo Botafogo. Só esse ano Não, já- acho que ele pagou mais que Foi 400 milhões o valor da SAF. Ó. 400 milhões, pra tirar do seu bolso Baita sozinho. negócio investir no time. Pô, de- claro Ó, que sim. o Botafogo, com a premiação do Brasileiro, juntada com a premiação da Libertadores, o Botafogo fez 200. o valor de... Não, 186 milhões, tá? Não, nesses Ao- 245 que eu falei, tá incluído inclusive a Copa do Brasil. Ah, tá. Então era o Brasileiro, Quanto avançou Ah, tá, na o que ele ganhou de premiação, Copa do Brasil. Copa do Brasil e Libertadores. Isso deu 245 milhões. Tá. Todos os campeonatos, 245 milhões. Sem Mas... contar o dinheiro de televisão. Não vamos nem contar. Vamos Isso é contar premiação. Vamos contar com prêmio. Ó, parabéns pela sua participação. O parabéns pela participação do Botafogo nas competições, com títulos ou sem, pagou os 2 maiores investimentos que ele fez na história: o Almada e o Luiz Henrique. Ou seja, olha só como a contratação de 2 jogadores muito fora da curva te resultam. Alguma coisa. Vamos ver a lista dos artilheiros do Campeonato Brasileiro? Temos aí o Yuri Alberto, que acabou sendo ao lado do Alejandro, do Vitória, o goleador do Brasileirão com 15 gols, depois tivemos o Estevão do Palmeiras com 13, o Verratti ali com 12 do Vasco da Gama, com 11 o Pedro, que jogou pouquíssimas partidas, acabou se contundindo. O Rafael Veiga, do Palmeiras, o Wesley do Inter e o Luciano do São Paulo com 11 gols. E com 10, Hulk do Atlético Mineiro, o Lucas Moura do São Paulo, o Garro do Corinthians. Yuri ganhou 100 mil reais por ter sido artilheiro, Alejandro também. E por cada gol, a CBF ainda deu 5 mil reais para cada gol. Então, 15 vezes 75. 75. Eles ganharam 175. 175 Mil reais. Muito E esse bem. campeonato é o segundo com a melhor média de renda Média de renda ou de público? de público da história, dos pontos corridos. Eu não lembro direito aí, mas foi um sucesso estrondoso quando você olha para os E a campos de gente viu futebol. estádios lotados, cheios, ou pelo menos cheios, até as últimas rodadas, mesmo com times que não estavam brigando por nada. Por nada, que eu digo assim, não estavam brigando por título. Foi o caso do Internacional, né? O caso do Corinthians, que arrancou incrivelmente na O reta São Paulo final. foi muito bem nesse quesito São Paulo também, né? com Tem preços lotado aí o de Morumbi. ingressos um pouco mais baratos, né? E o Palmeiras Vocês chegaram menos, a falar da média Quem, de... quem teve a melhor média de público foi o Flamengo, tá? Isso. 51.084. Segundo, Depois o Corinthians, 43.605. São Paulo, 39.903. Bahia. essa média, senhor Mané, é só dos jogos como mandante? Sim, claro. Só como mandante. claro. Comandante, Bahia, 36.022. O Botafogo, que foi o campeão, 30 mil. por jogar 25.794. Taxa de ocupação, Corinthians é o primeiro. Lembrando E desculpa, É um índice importante. é o número, cabem aqui 45, conseguiu colocar... 43. Entendeu? Lembrando que a vantagem do Flamengo é ter o maior estádio do Brasil, em termos de capacidade, que é o Maracanã. Sim, verdade. Também é verdade. Os maiores Não, públicos. é o Maracanã e o Morumbi, né? Não, Maracanã cabe mais. Mano, o Maracanã é o maior estado do Brasil. Vasco 0, Palmeiras 1 no Mané Garrincha, foi o maior público do campeonato. 64.848. Porque o Mané Garrincha é maior do que todos esses estados que a gente tava falando. Flamengo e Vitória, 2-2, na despedida Maracanã. do Gabriel. Nós temos imagem, inclusive, desse jogo aí. Da Na despedida última do Gabriel. rodada do campeonato. Na última rodada.
2-2 no Maracanã, 62.528 torcedores. Isso eu não consigo entender. Um estádio de 80 mil, eu não consigo não colocar... Isso eu não Aí entendo. o mais um do Flamengo aqui, ó. O Flamengo só não tem o melhor público, ele só não participa do primeiro jogo, que é contra o Vasco, depois o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o Flamengo participa, entendeu? Lembrando que, Sormani, no Maracanã, quando eles colocam a torcida visitante, ela pega um espaço, Bloqueio um né? pedaço. E eles ainda tiram espaço em Na torno... parte de baixo. Na parte de baixo, que é pra conter segurança. Então, o que acontece, que você não vai conseguir Não, nunca mas usar 20 total mil, mas capacidade. mesmo assim, 20 mil é muita Só, gente. porque acho que é só quando tiver torcida única pro Flamengo. aí exatamente. Não tem jeito. Bueno, Quesada, Sim, senhor. o Corinthians Não vai barrar. não vai barrar. Não vai Quando barrar. Depay não cai. É exatamente isso que eu ia lembrar. E Alguém o falou isso aqui Corinthians- nesse O programa. Corinthians mudou. Alguém falou que ia fazer 56 e fez. Não, eu falei 53. Eu errei. Fez quantos? Mas aí dá o chabu dos três aí, pô. Quesada, do mesmo jeito que a gente falou do Botafogo, do Textor, a gente pode falar do Corinthians do Memphis em 2024? Eu acho que é o Corinthians do Fabinho Soldado. Eu Né? pensei nisso. Porque o Fabinho Soldado... Eu não acreditava, sabe? Porque ele tava encostado lá no Flamengo. Não, quando ele chegou, Vocês falou, lembram esse que a cara gente não vai falava, dar pô, o certo. Corinthians tem um pipinão, não consegue acertar um CEO, né? Vai me ajudando aí. A gente falou nos nomes do Escuro, do Alexandre Matos, do Rodrigo Caetano, que já tinha acertado lá com a CBF porque era o cara. E eu sei que a gente falou mais uns 6, 7, 8 Falamos de nomes. alguns ex-jogadores, Pelaipe, o Edu Dracena, É isso. tentar o Edu de volta. A gente falou uns 20 nomes. Aí o presidente conseguiu trazer o Fabinho Soldado. Falamos do- Mas quem traz Fábio- ele é o Fred Luz. Falamos do Fábio Fred Santos. Luz, Quem traz ele é o Fred Luz. Fábio Falamos. Santos, Porque, na realidade, o Fabinho chega, mas ainda tá lá o Rubão naquele sai e não sai, lembra? Isso. É, né? Tá Aí- lá na moita, É né? na moita. Não nos ocupava a moita. Aí, aí saiu a moita, você quer fazer alguma referência que ele fez algumas cagadas, né? Aí saiu o Rubão, que contratou 11 caras, e veio o Fabinho, que contratou 9. Não foram as 9 totalmente certas, mas 6 caras foram fundamentais nessas contratações. O Hugo, Uau. o Ramalho, Olha essa defesa do Hugo. o Carrídio, o Thales Magno, o Memphis Depay. O Garro já tava, né? Faltou mais algum? Faltou um aí. você Ele falou trouxe o seis. Martinez, trouxe Charles. O Garro quem trouxe foi o Alex Rubal, né? Santana, Alex Alex Santana. Santana. Alex Santana. Porque assim, o Hernandes se machucou, então nem vou fazer Ah, a isso nada. aí não. Não dá pra O falar. Martinez, eu nada contra, mas assim, se não tiver, não vai fazer história diferente. E o Charles também. Mas enfim, essas contratações do meio do ano, que foi a grande discussão que nós tivemos aqui, pô, Quesada, mas você tá defendendo contratar gente com um time que tá todo ferrado financeiramente e tal. Eu falei, sim, está. Mas se não tivesse feito isso, gente, o Corinthians Caiu. teria sido rebaixado. Ele estaria provavelmente no lugar do Atlético Paranaense. Então, o Fabinho Soldado, para mim, foi esse grande cara. Agora, como figuras, o Garro foi o grande nome na temporada toda. Aí a contratação Anterior, né? anterior. Rubão. E Hugo, Memphis Depay, esses caras foram, e o Ramalho foram fundamentais também, né? Porque eles acertaram. O Memphis Depay, de uma forma geral, levou o futebol de todo mundo Pra cima. para outro mas patamar. curioso. Isso só não é o aspecto Levou ou técnico, elevou, não é como só o queira. técnico. Claro que não. O anímico. Pô, o astral com o Depay mudou completamente. Mudou completamente. Entendeu? Porque, embora europeu, né? Vindo da Holanda, etc e tal, ele chega aqui como se... Ele parecia um brasileiro. Ele é um ZL, né? Ele parecia... É Zona Leste. até por conta do sangue africano, né? Que tem muito disso daí no Brasil, né? Sim, e como ele quis conhecer o Brasil. Exato. Então ele contagiou positivamente o vestiário do Corinthians. Pô, o vestiário era antes do Depay, era assim, ó. Depois do Depay. Entendeu? Então ele muda. Dentro do campo e fora também. Pô, você escreveu outro dia isso, faz tempo já, acho que não, algumas semanas. Depay foi a maior coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Eu também E achei. foi mesmo. Esse ano foi mesmo. O Depay foi a melhor coisa que aconteceu no futebol brasileiro. Que apareçam outros Depay. Aqui. O Depay fez o Yuri mudar a ideia Exato. do Quesada e de toda a torcida do A minha Corinthians, de todo mundo, de que esse cara era um cara que não valia nada. Sabe, o Yuri começa o campeonato como um meme.
como se diz hoje. Tem aquele meme Ele que ele é Dando do cabeçada no Roberto? chão, furando a bola, bundada na caindo gramado, sozinho. A torcida do Corinthians querendo morrer. Não era nem matar o coitado, porque o Yuri Alberto sempre foi um jogador muito dedicado, super empenhado. Tal. Isso Nós tudo sempre ninguém falamos nunca isso nega. aqui. Falamos sempre isso. Mas o torcedor do Corinthians, não é que ele queria matar o Yuri, ele queria morrer. Fala, puta, não, verdade. não, Yuri, não. E aí, de repente, o Yuri virou artilheiro do campeonato e o artilheiro do Brasil. 31 gols, 15 no Brasileiro, 31 gols na temporada. É uma virada de... E outra Desandou coisa, aí. e a gente, eu mesmo disse isso, e outras pessoas também disseram, pô, por que não uma chance pra ele na seleção brasileira? Que é o que vai acontecer. Inclusive, ele já estava na pré-lista da última convocação. Já estava na pré, né? Samuel. É porque tem lá uma lista lá de 50 nomes e tal, e estava no... Agora- Mas o Memphis realmente... Agora, Facincani, fala aí. O Carrídio, a gente falou... Nós não aqui, mas eu acho que de uma certa forma... Agora é fácil... Ele acertou agora muito. é fácil falar do Carrídio, mas a gente tinha falado antes. Inclusive, nós somos os primeiros a defender Sim. um meio-campo com Bidon e Carrídio. Sim. Exato. Nada contra o Charles, esses caras, nada só contra. porque, Mas né, o Coronado, Bidon, não, tá Bidon tudo é um bem. garoto de ouro, cara. Ah, mas a gente tem coisas contra. Eles não têm condição de serem titulares do Corinthians. Então, meu. Não, é que parece que é pessoal, aqui não tem nada Não, pessoal. pessoal não, Que você bola. faz uma crítica. Quando a gente fazia a crítica ao Yuri, não era nada contra o Yuri, era que ele ficou 16 jogos, em 16 jogos ele fez 2 gols. Você não pode aplaudir um atacante que faz 2 gols em 16 jogos, entendeu? Depois ele Agora, desanda. viu, Yuri, nós estamos defendendo você na seleção brasileira. E eu queria perguntar pro Facincani, para fechar Corinthians, outra coisa. Porque eu sei qual é a opinião do Quesada e sei também qual é a opinião do Sormani. O técnico, Ramon Dias, em um determinado momento, quase todo mundo estava defendendo a troca do técnico. Antiquado, aí não vai sair mais nada, o time está caindo pelas tabelas, não sabe o que está fazendo, se vai para a Copa, se vai para não sei o quê. E, no fim das contas, o Ramon Dias dirige um time que consegue uma arrancada, que é uma arrancada histórica, porque eu até reluto muitas vezes em falar que qualquer coisa é histórica, acho que se banalizou isso, mas é histórico para o Corinthians, porque é a maior sequência da história do Corinthians. O Corinthians é de 1910. Em campeonatos brasileiros, uma sequência de vitórias. 9, né? E aí, Facincani, o que a gente pode... O que tem do Ramon Dias nessa história? O que tem no Ramon Dias, talvez, foi ter conseguido alinhar o vestiário do Corinthians a essa chegada do Depay. Demorou em alguns momentos para dar oportunidade, não só a ele, mas em especial a oportunidade a essa dupla que alinhou o meio campo do Corinthians, ao Bidon e principalmente ao Carrijo. E numa gestão pela experiência que ele tem no futebol, campeão de Libertadores, que montou um baita projeto nos anos 90 de River Plate, e recentemente até no Al Hilal, né, que eliminou o Flamengo, de ter trazido para os atletas em que o Corinthians precisava era voltar a ter um espírito competitivo. Como que ele tentou fazer isso? Atacando as Copas, tá? E ao atacar as Copas, tanto a do Brasil como a Sul-Americana, e ir ao mais longe que o Corinthians poderia ter chegado, junto com o Campeonato Brasileiro, ele não deixou essa peteca cair, porque o Corinthians estava muito em depressão no Brasileiro. Ele jogava o Brasileiro, qualquer jogo melhor que ele fazia, ele não conseguia resultado. Então o time estava se afundando psicologicamente. Então ele precisou de um gancho. Qual que foi o gancho? Trazer a experiência copeira argentina dele, né, que se criou muito através disso nos tempos de River Plate, e fazer com que o Corinthians se sentisse de novo um time que tinha condição de brigar com os melhores. E aí Tanto eu é que te ele pergunto. passa por cima do Fortaleza. E aí eu pergunto pra você, claro, você não demitiria depois disso. Agora, é o técnico pra esse time do Então, Corinthians 2025? Aí que é uma dúvida, porque o Ramon Dias me lembra muito um trabalho que o Palmeiras fez em 2015 com o Marcelo Oliveira. O Marcelo termina o ano campeão da Copa do Brasil, numa baita emoção e tal. Mas você via que aquele time e aquele técnico já tinha dado um prazo de validade. Então você O que acha seria isso? É pegar uma cabeça de melhor reformulação, porque o sarrafo do Corinthians vai aumentar o ano que vem. O Corinthians não vai passar a brigar somente agora, nessa parte baixa da tabela, com equipes que estiveram contra o rebaixamento, que o Corinthians fez todos os pontos dele. O Corinthians vai jogar Libertadores. O Corinthians vai passar a, de novo, ser um dos alvos do Brasil, e ele vai entrar com esse espírito, que ele vai contratar para tal.
Não adianta falar, o Corinthians vai fazer de novo um ano de... olha, Corinthians, vamos lá disputar campeonato. Vai aqui que vai disputar só campeonato. O Corinthians vai ter que entrar pra ser campeão. Mas aí é um dilema, né? Então, Flavinho, mas aí eu me lembro Então é que complicado. quando o Textor chegou no Botafogo, você lembra? O Botafogo tinha acabado de subir da Série B. O técnico era o Anderson Moreira. Ele agradeceu o cara e falou assim, não dá. Ele já tinha estudado. Já sabia, falou assim, não dá. Eu não posso entrar um campeonato brasileiro, onde eu tenho ambições, com o Anderson Moreira. Ele agradeceu, pediu muito obrigado, tal, desculpa aí, qualquer coisa, mas não dá. E você faria Entendeu? o quê, então, aí agora? Então, esse que é o pro problema. Pessara também. Esse é o problema. É duro você demitir um cara como o Ramon, por tudo que ele fez agora. Já ganhou uma Libertadores. É um técnico que não tá na primeira prateleira hoje dos treinadores. Sem te interromper, uma analogia, isso que você falou. O Flamengo fez o mesmo com o Dorival. Depois de ganhar o campeonato. O Flamengo também não queria, mas o Flamengo, a gente já falou. Se o Corinthians for trazer, por exemplo, um técnico, sei lá, o Jorge Jesus, o Carlos Carvalhal, algum técnico assim, o Vojvoda, entendeu? Aí tudo bem. Agora, trocar o Ramon Dias por aí fica com o Ramon Dias. Não, aí sim. E aí, Quesada? Eu me curvo a essa opinião de que é difícil você mexer num vestiário depois de 9 resultados positivos. De fato. De fato. Só que o problema todo é a tal da convicção. Nós vimos com outras administrações confiar no Silvinho. Aí na virada do ano o Silvinho empata com o Santo André. Vence o Santo André com um pênalti que não existiu. E aí perde pro Santos em Itaquera na segunda partida. O que fazem? Demitem o cara. Pô, eu acho errado isso. Eu não teria deixado o Silvinho, tá? Ok. Mas já que deixou... Mano Menezes, pô, antes de ser presidente, Augusto falou, se eu ganhar, saibam que o Mano não é meu treinador. Ganha e mantém o Mano. Aí demite o cara depois de 5, 4 jogos. Então, a questão é a convicção. Eu não queria... Vamos ver se vocês entendem aí, tá? Eu não queria esse treinador em 2025. E não seria, tá? Ele só vai ficar porque o presidente foi convencido pelo soldado que com 9 jogos de vitória não dá pra mexer. Ok. Mas eu vou atirar meu canhão pro soldado e pro Augusto se na terceira rodada o Corinthians estiver mal e os caras pensarem em demitir o cara. Aí eu vou bater no presidente e no soldado bastante, como eles nunca apanharam. É a mesma situação. Porque é o seguinte, se tem convicção, tem que ter culhão. Culhão se chama, pros homens aqui, é culhão, convicção é culhão, tá? Tem que ter bem grande. Então tem que com esse cara até dezembro de 2025. Aí é que mora o perigo. Eu não sei se ele tem aquilo que o Facincani tá falando, entendeu? Que é o estofo, entendeu? Pra comandar o time. Porque o Corinthians vai entrar na Libertadores pra quê? Só pra passear na Libertadores? O Ramon me não pareceu... vai melhorar o negócio da catraca lá? Então. Não vai ganhar um brasileiro? Não ganha um paulista? Se não ganhar o paulista, serão 6 anos em abril sem ganhar um mísero título, né? Entendeu? É isso daí. O Ramon, ele me parece mais hoje aquele técnico bombeiro de meio de campeonato pra terminar o ano mas bem, aí pra foi no consertar, Vasco, né? pra consertar a rota. Ele salvou o Vasco, o que aconteceu? Ele continuou no Vasco? Não. Ele continuou e foi demitido depois. Foi demitido. O Ramon, pra mim, é um cara também, pra correção de rota em meio de campeonato. Ele foi demitido. Ele participou do Campeonato Brasileiro dirigindo o Vasco. Os 4-0 que o Vasco toma do Criciúma nesse campeonato, No começo do campeonato. lá em São Januário, aí caiu o Ramon. Depois ele bate no Criciúma com o Corinthians 2 vezes. Ele pegou raiva mesmo do Criciúma, né? Apaga o incêndio, dá uma limpada no terreno e tá tudo certo. Então, pra mim, o só, Ramon hoje tem essa característica. Uma palavra, troca ou não troca? Você trocaria? Se fosse pra vir um cara Tem melhor... que falar. Troca. Sim, se tivesse um cara melhor, Pesada. sim. Não, o que o Chomani falou é que o Chomani tá à frente. É lógico, se for pra trocar, tem que trazer um cara melhor do que o Ramon. Eu trocaria. E traria grana um o cara Corinthians top. tem, certo? Então tem que ser esperto e audacioso o suficiente pra pegar um cara que vai chegar. Esse cara vai chegar aqui e nós vamos ganhar a Libertadores. Mas a audácia hoje seria essa mesmo, trocar. Bom, gente, nós estamos chegando no final do programa. Nossos programas de final de ano, a gente está fazendo um pouquinho mais curtos. A gente vai, lógico, nos próximos, falar mais ainda de Palmeiras, falar mais de Flamengo e tudo mais, as decepções do campeonato, mas eu não poderia deixar de terminar o programa especial sobre o Campeonato Brasileiro sem falar do rebaixamento do Atlético Paranaense. Nós temos um vídeo, um áudio, que o Michele, me explica, por favor, do Petralha, falando do
do Santos lá atrás, é isso, senhor presidente? É quando contratou o Fernandinho. Ah, tá. Quando o Atlético Paranaense contratou o Fernandinho. Isso foi o quê? 2 anos atrás? Jogou... Foi, 2022. Então vamos ver, para a gente discute, só para a gente fechar o programa, vamos lá. Falar em Santos, o Atlético passou o Santos de trator. Não passou naquilo que realmente vocês têm consciência que levam anos, né? Levam dezenas, décadas, que é a formação de torcida. Mas no resto, o que o Santos significa perto do Atlético Paranaense? Mal, hein? É desnecessário, né? Como faz o Reinaldo Azevedo, né? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Eu acho que você Desnecessário pode, ofender. Você pode elogiar o projeto do Atlético, O que é seu bacana próprio, pra sem caramba, ofender ninguém. sem precisar ofender, e principalmente o Santos, né? Como a gente fala toda hora, Santos e Botafogo foram os times que levaram a seleção brasileira a ser conhecida, o futebol brasileiro a ser conhecido no mundo todo. E tem que tomar cuidado com esse tipo de declaração. O Santos vai voltar forte aí. E o Petralha, quem vai disputar a primeira divisão esse ano parece que é um time chamado Santos Futebol Clube, hein? Com todo respeito ao seu Atlético aí. E o Atlético cai no ano do centenário dele. Nossa Senhora. Tá? E isso foi motivo de muita zoação lá em Curitiba, por parte da torcida do Coritiba, porque quando o Coritiba caiu há 16 anos, 15 ou 16 anos, ele cai também no centenário. E aí o torcedor do Atlético, aí o otário, cai no ano do centenário, essas coisas, né? Agora teve a volta. E teve aquela declaração do Pablo. Do que você Pablo, contou, né? que quando o Atlético bate campeão paranaense, o técnico era o Cuca, esse foi outro problema do Atlético, a troca constante de treinadores. Aí pergunta pro Pablo, né? Ei, Pablo, como é que você se sente campeão paranaense no ano do centenário? Aí ele pegou e falou assim, legal, tem gente que ganha título no ano do centenário. E tem time que no ano do centenário é rebaixado. Quarto rebaixamento do Atlético Paranaense. Exatamente. Mesmo Isso é com um importante projeto dizer. que a gente elogia, que é... Porque saiu do eixo Rio-São Paulo, a gente tem que aplaudir os outros projetos, né? Claro. Quarto rebaixamento. E a gente tem que tomar cuidado com aquela graça que time grande não cai. Time grande cai uma, cai duas, 3 e tem uns que caíram 4 já. E às vezes demora para voltar. E eu acho que o Atlético Paranaense é um time grande. Sim. E pela quarta vez foi rebaixado. Então É o tem que o tomar cuidado. Ele falou, 2 anos atrás, estava decidindo Libertadores. A presunção do futebol é achar que nada acontece com você e que você é inatingível pelo seu bom momento. O Atlético Paranaense, finalista da Libertadores em 2022, caiu. O Fluminense? Atlético Mineiro, finalista da atual Libertadores, brigou com o Atlético Paranaense num confronto direto Se ele contra perde o jogo, cai ele. Se ele perde o jogo, Fluminense, provavelmente. campeão da E o Libertadores. Fluminense, campeão da última, Quase também caiu. na última rodada, brigando contra o rebaixamento. Ou seja, 3 times de projetos recentes invejáveis, 2 anos no máximo de diferença depois desses projetos, brigaram E contra o teve mais rebaixamento. gente, né, Facinho? É que o Corinthians disparou e fugiu. Ele disparou. O Grêmio fez um campeonato que quase ele Sofrível foi também. pro É que saco. o Grêmio, que no ano passado foi vice-campeão brasileiro. É isso. Então, olhem só como que nada no futebol ele pode ser caçapa cantado. Já pensou se o Palmeiras cair o ano que vem? Nossa, pai. Inclusive, a presidente do Palmeiras, que disse que se trocasse a Palmeirense, eu gestão, adoro vocês. Amo que disse que vocês. se trocasse a gestão, o Palmeiras ia cair. Se acontecesse isso, Facinho, o que aconteceria na tua vida? Na minha vida, nada. Minha vida continua igual. Eu Nada. continuo trabalhando, graças a Deus, pagando as minhas contas. Mas- Aliás, eu posso Mas até você seria muito infeliz. ganhar né? mais dinheiro. Porque na crise, a gente sabe que Monetiza crise dá mais. mais monetização. Não, mas não vai Não, acontecer. mas não é esse o dinheiro Você vai que eu ganhar quero. dinheiro de outro jeito. Não, mas Deus Agora, amém. em relação ao Atlético ainda, eu acho que é chegado o momento de o Petralha se retirar, entendeu? Já fez tudo que ele tinha que fazer. Ele mudou o Atlético de patamar. Completamente. Agora é preciso dar sequência a esse projeto e deixar o Atlético maior ainda, porque Sim. tem para onde crescer. Mas eu acho que com o Petralha não vai sair disso. Ele é um homem que jamais vai ser esquecido. Daqui 200 anos você vai estar falando do futebol, você vai lembrar do Petralha. Você vai lembrar dele. Mas eu acho que é importante você saber se retirar. Esse também foi um dos grandes segredos do Pelé. Quando o Pelé parou de jogar, ele tinha condições de jogar a Copa de 74. Tanto que o governo militar, acho que era o Médici na época, no Geisel, não lembro quem era. Já era. Médici. Era Médici? Era o Médici. Pediu pra ele disputar a Copa. Chamaram ele lá em Brasília. Eu não vou jogar mais. Não quero jogar mais.
Entendeu? Tanto que 2 meses depois ele encerra Era a Geisel, carreira. Geisel, né? Geisel, 74. Ele encerra a carreira no jogo contra a Ponte Preta. Ele não queria jogar mais. Eu não posso me arrastar em campo e as pessoas terem essa lembrança de mim. Eu quero que as pessoas lembrem de mim no auge. O Petralha tem que pensar nisso também. Se ele já tivesse retirado, as pessoas não iam se lembrar disso. E vamos ver se o Atlético, se ele fez algum sucessor, né? Vamos ver aqui qual Exatamente. será a próxima. O Geisel foi em março de 74, então ele foi ele Era que ele, tava era o pedindo, Geisel. exatamente. Vamos saber qual será o próximo capítulo da história do Furacão do Atlético Paranaense. Gente, estamos chegando no finalzinho do programa. É O isso. programa hoje um pouquinho mais curto. A gente está nesse ritmo de final de ano, mas isso não significa que vocês não vão deixar o like. Deixem o like aqui também Não, na hora parece de ir criança, embora. hein? Impressionante. Parece criança, tem que pedir lá. Vamos deixar like, desce like. o muro, não trepa na árvore. Olha o que você vai falar, hein? Desce da mesa da mãe, tira o dedo da bunda. Inscrevam-se É no isso. canal Não é? e a gente volta no próximo Opinião Placar. come ranho. Sempre às 11h30. Põe a mão no pinto. Cala a boca. Das 11h30 da manhã. Parabéns ao Botafogo, campeão brasileiro. Parabéns aos que subiram, aos que se garantiram na Libertadores. Boa sorte No aos shopping 4. da janela. Cala a boca. Aos mandou 4 mensagem. que. Parabéns, Mário. boa sorte aos 4 que vão Mário. jogar a Série B no ano que vem. É aquela coisa. Caiu, levanta. Foi o que fez o Santos, foi o que fizeram tantos times ao longo da história. E o Santos estará no ano que vem na Série A e o Atlético Paranaense não, infelizmente, para os torcedores do Furacão. Valeu, Sormani. Valeu, Quesada. Valeu, Valeu, rapaziada. Fabinho. Obrigado a todo mundo. Tchau, Inscreva-se no Michelete. canal, dê um like e até o próximo. Tchau. Tchau.